Bom dia, amigos e amigas, telespectadores do programa Focando em Concurso, Emprego, Estágios e Empreendedorismo. No programa de hoje, 42º programa, temos o prazer de entrevistar o presidente do Banco da Amazônia, o senhor Valdeci Tosi, que é especializado em finanças pela Universidade de Brasília, já exerceu diversos cargos aqui no Banco da Amazônia, inclusive com um detalhe, é funcionário de carreira, e chegou ao ápice da presidência do Banco da Amazônia. Presidente, nossos agradecimentos pela sua presença e as suas considerações iniciais para o nosso grande público. Bem, obrigado aí pelo convite, participar aqui com seus telespectadores do programa. Banco, para nós é uma grande honra participar e conversar com vocês um pouco sobre empreendedorismo na Amazônia, essas dificuldades, o acesso, como faz, como acontece isso na nossa região. O Banco da Amazônia é um banco de fomento, é um banco de desenvolvimento, ele visa o empreendedorismo, então acho que tem muita relação com o programa e com os telespectadores que nos assistem agora sobre esse tema. Obrigado, presidente. Então, nessa linha, presidente, o BASA ele tem uma ação principal, que é indutor do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Logicamente, nessa linha, ele deve ter algumas das suas prioridades. Me parece que essa prioridade está focada no pequeno e médio empresário, para justamente incentivar ações de empreendedorismo em diferentes segmentos da economia. Então, eu lhe pergunto, como é que é esta presença efetiva do BASA em relação a este público na atividade de empreender, gerar renda e emprego? Em geral, o sistema financeiro ele atua muito no curto prazo, até porque qualquer crédito de longo prazo enseja em risco muito maior para uma instituição. Por isso que há tanto recurso da União, do Tesouro, para fomentar o desenvolvimento de longo prazo. Na região norte, o Banco da Amazônia atua com o FNO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Inclusive, o FNO está completando esse ano 30 anos de existência. Então, através do FNO é que nós atuamos com esses empreendedores. O ano passado, nós atuamos e emprestamos 66% dos recursos que nós emprestamos no ano passado foi para esses micro e pequeno empreendedor. Então, ou seja, dos 5,3 bilhões de reais que o banco aplicou, 66% foi para o micro, pequeno e pequeno médio, que nós chamamos, ou seja, aqueles que faturam até 16 milhões de reais ano. Então, ou seja, é o grande público da nossa região que nós atuamos. Então, o banco ele atua como um facilitador, como eu disse. O sistema financeiro não agrada a ele nem atuar na região norte, nem agrada atuar com micro e pequeno e muito menos com o longo prazo, com investimento. Ou seja, qual é o banco privado que vai atuar no interior do Pará, por exemplo, apoiar a implantação de uma micro e pequena empresa? Dificilmente. Para você ter uma ideia, geralmente no mercado financeiro, e isso é fato, os empresários vivenciam isso todo dia, quando ele abre uma empresa e vai abrir uma conta, ele só vai ter crédito provavelmente daqui a um ano, 6 meses, um ano que ele vai conseguir crédito. E mesmo crédito para desconto de duplicata, para desconto de cheque. Presidente, então nessa linha, né, de incentivar o mini e pequeno produtor, o custo desse dinheiro, com certeza, é mais vantajoso. É bem mais vantajoso. Ou seja, o FNO, por ele ter um incentivo adicional, porque o Fundo Constitucional ele é criado para quê? Ele foi criado justamente para fomentar as atividades produtivas, tanto da área rural quanto da área urbana. Então, para isso, ele atua com uma taxa de juros diferenciada, que nós chamamos de TFC, taxa de juros dos fundos constitucionais. É uma taxa complexa, tem vários indicadores dentro dessa taxa, mas ela indica uma variação do IPCA, que é o índice oficial de inflação, e por causa esse índice ele varia muito pouco. O ano passado, por exemplo, foi de 3,8%. Este ano a previsão é em torno de 3,9% a 4% ao ano. É mais ou menos a inflação. Mas ele é um indicador oficial da inflação, o IPCA. Então, e mais um percentual fixo, que varia entre 1,5% ao ano a
2,78% ao ano. Então, ele vai pagar uma taxa em torno aí de 5,5% a 7,5% ao ano. E isso tem banco cobrando ao mês. Ao mês. Por isso que é importante repetir que esse 5,5% e 7,5% é ao ano. Então, isso ao mês representa aí 0,48% a 0,7% ao mês. Então, ou seja, menos de 1% ao mês é uma taxa que dá para o empreendedor fazer o seu plano, dá para ele tirar a sua rentabilidade e pagar o banco, devolver esse recurso ao banco sem ele precisar vender patrimônio, sem ele precisar descapitalizar e assim ele poder crescer de forma sólida, né? Porque muitas vezes você toma um capital, mas você às vezes para você pagar aquele capital tem que tirar de novo, tirar todo o recurso que eu tenho, pagar e depois tomar de outra fonte para repor aquele capital. Descobrir outro, no popular. No popular, bem dito, é isso aí mesmo. Okay. Então já o FNO ele precisa e realiza de forma mais sólida, mais constante, dando mais tranquilidade para o empreendedor. Presidente, dentro dessa linha que você expôs muito bem, né, há uma preocupação muito forte do empresário, de um modo geral, naquele momento que ele entra com a proposta de crédito do Banco da Amazônia, do financiamento, melhor dizendo, aqui no Banco da Amazônia, e quando ele vai ter este recurso efetivamente disponível para aplicação no seu negócio? Bem, o banco ele sempre teve uma preocupação de demora no processo de crédito e também no processo burocrático, ou seja, como é que eu desburocratizo esse recurso? É um recurso público, então obviamente ele tem que seguir um determinado padrão, ele vai ter que pedir as certidões negativas, não pode ter restrições junto ao próprio governo, até porque o recurso do FNO vem do imposto de renda e do IPI. Então, se a pessoa tem uma dívida com o próprio governo, evidentemente não vai sair o crédito, é impedido de operar com esse crédito. Então, tem que ser ficha limpa. Tem que ser ficha limpa, tem que ter, pode ter alguma restrição, pode ter, por exemplo, às vezes tem uma certidão positiva com efeito negativo, ele está discutindo a dívida em juízo, isso é factível, acontece, né? Porque nem tudo que se cobra é devido, tem questionamento. Então, o banco ele tem buscado reduzir esses prazos de resposta. A gente tem conseguido fazer isso com limites de crédito, ou seja, o empreendedor vai ao banco, abre a sua conta, faz o seu cadastro e a partir daí ele já tem um limite de crédito pré-aprovado. Então, com esse limite de crédito, ele vai conseguir gerar recursos do FNO, ou seja, recursos baratos, para capital de giro, e para máquinas e equipamentos e para pequenas reformas. Então, ou seja, se ele abriu a conta, fez o limite, ele já vai ter acesso a esse limite definido com o seu cadastro. Com o seu cadastro, ou seja, de acordo com o seu faturamento, porque a gente trabalha com duas formas. Limite de crédito é trabalhar com o passado do cliente, ou seja, o que ele faturou no passado. E o projeto, que é o que ele vai faturar no futuro, ou seja, o que ele vai fazer agora que vai gerar uma receita futura. Então a gente trabalha com essas duas modalidades, por isso que a gente trabalha com limite de crédito e com o projeto. O projeto geralmente é para áreas novas, eu vou implantar uma nova linha de produção na minha empresa, vou abrir uma nova loja, eu vou abrir uma loja, eu vou modernizar a minha loja. Então, ou seja, o que eu vou fazer para expandir faturamento? E aí a gente utiliza o faturamento projetado, né, através desse projeto. Então funciona dessa forma. Em geral, os prazos aí entre a abertura de conta e cadastro e a concessão via limite de crédito é um prazo geralmente de 15 dias. Para projetos, prazo médio de 30, 45 dias, principalmente para mim, pequena empresa, que é mais rápido, porque é mais simples, são volumes menores, não vêm aqui para a sede, já são analisados nas centrais, né, nas centrais de crédito, a alçada já é lá da superintendência, então é mais rápido do que vir a Belém e centralizar a análise. Virou para cá então os grandes projetos. Geralmente aqui na matriz só vem os projetos acima de 10 milhões de reais. Então, ou seja, são projetos já fora do público do empreendedor inicial, né? Já para empresas já estabelecidas ou empreendedores maiores. Presidente, de uns poucos anos para cá, o governo editou algumas medidas visando que no governo federal houvesse programa de integridade, conhecido como compliance e governança corporativa.
caso de um banco que lida com dinheiro, matéria-prima é dinheiro, como é que está isso aqui no Banco da Amazônia? Bem, o banco, justamente o Banco da Amazônia, ele é um banco de economia mista, né? Então, ou seja, nós temos 51% dos recursos das nossas ações é do governo federal e os outros 49% é de outras entidades, fundos, alguns fundos até públicos, mas tem também investidores privados. Então nós temos ações em bolsa. Então o banco ele é fiscalizado não só pelo TCU e CGU, nós somos fiscalizados pelo Bacen, nós somos fiscalizados pela Companhia de Valores Mobiliários, pela CVM. Então, ou seja, nós temos uma gama de fiscalização no banco muito grande. Para ter uma ideia, nós temos uma sala aqui no prédio da Direção-Geral que é só para auditores da CGU, que ficam aqui de forma permanente no banco. Então, o banco ele já tinha um compliance, ele fez aumentar essa base de compliance, criou-se um canal de denúncia em si, tem a parte de ouvidoria, muito sensata. Tanto que o banco, passando todas essas questões de lava-jato, todas as confusões que nós tivemos no país nos últimos anos, e o Banco da Amazônia nada ocorreu em termos de fraude, de envolvimento da diretoria, de algum membro da alta administração do banco em atividades ilícitas. Isso para nós é um grande orgulho, quer dizer que está funcionando o nosso complexo. Todas as decisões do banco são decisões colegiadas, o presidente não defere crédito, o diretor não defere crédito, quem defere crédito é um colegiado. Isso também blinda uma ação individual, ou seja, depende dos pares participarem, né? Então isso tudo vem firmar mais o compromisso do banco com a ética, com a moral, com o zelo pelo recurso público. E é isso que nós temos que nós falamos sempre aos nossos colaboradores, que a gente tem que zelar pelo nosso sobrenome, que é Banco da Amazônia, que é BASA. Então temos que zelar por esse nome, e zelando fazendo com ética, com moral. Presidente, vamos nos despedindo. Nós agradecemos a sua presença, renovamos. Acreditamos que outras oportunidades acontecerão pela dinâmica do negócio, onde o BASA é partícipe importante. E qual seria o seu recado final para este público ávido de informação sobre crédito e etc? O que eu diria é, empreender não é fácil, não é simples, mas quando você começa é um caminho sem volta, ou seja, as pessoas se apaixonam pelo empreendedorismo. Ou seja, quem tem a alma empreendedora, principalmente o nortista, ele é muito empreendedor, porque ele precisa empreender até para sobreviver numa situação muito mais caótica, muito mais complexa de infraestrutura, de condições. Então, podem contar com o Banco da Amazônia, com um parceiro, com alguém que vai estar ao seu lado para financiar, para auxiliar, não só orientar, mas também financiar o seu negócio, o seu empreendimento. E desejamos muito sucesso aos empreendedores do Norte e contem com o Banco da Amazônia nos seus projetos, nos seus sonhos. Presidente, extra pauta. Acabei de receber agora aqui da fanpage do programa. Pergunta para ele. Não está para direto ainda, mas sabiam que eu ia fazer essa entrevista. Como é que está a chamada dos concursados aprovados, os concursados que foram aprovados em 2018, ano passado? O ano passado o banco fez 2 concursos, fez um concurso para técnico bancário pela Sesgan Rio. O banco já começou a chamaram 23 pessoas e deve chamar mais 20 até o meio do ano e deve continuar chamando para repor os empregados que já estão naturalmente saindo. Fizemos outro concurso para técnico de nível superior na área de tecnologia da informação. Esse concurso, só para ter uma ideia, teve 2.000 inscritos e só passaram 26. Eu não sei se a prova foi muito dura, mas só passaram 26. A gente chamou todos os 26. Já estão aí trabalhando. E teve 13 que já estavam lotados, já tinham outros trabalhos, e os outros 13 já estão trabalhando. A gente deve abrir um novo concurso para a tecnologia da informação ainda esse ano, e o de técnico bancário ainda devemos chamar até o final desse ano. Exatamente. Presidente, mais uma vez, obrigado. Nós encerramos aqui o programa deste sábado e voltaremos para a semana, se Deus quiser.